Bem, então, uma última revisão dos conceitos que podem ser cobrados, né? O que é a química? A química é uma ciência que estuda o quê? Estuda as substâncias, as propriedades e as transformações. E tudo na nossa vida envolve química, envolve algum elemento químico, alguma reação química, né? Bom, olha lá. Essa transformação se aplica na matéria. O que é matéria? Matéria é o que tem massa e volume, que pode estar no estado sólido, líquido ou gasoso. A luz é matéria? Não, a luz não é matéria, porque não tem massa e nem volume, ok? Aí olha lá, olha essa sequência. Matéria é formada por átomos. Os átomos se unem e formam as moléculas. As moléculas se unem e formam as substâncias, ok? Então eu tenho átomos, moléculas, substâncias. Essa matéria tem algumas propriedades gerais. Olha lá, massa é a quantidade de matéria medida em gramas, quilogramas. Volume ou extensão é o espaço que essa matéria ocupa. Eu posso medir em litros, posso medir em metros cúbicos, decímetros cúbicos. Impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Se eu tenho um corpo aqui, eu trago outro, vai afastar. Eles não vão ficar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Compressibilidade vem de compressão, comprimir. É a capacidade de reduzir o volume quando eu faço uma pressão. Elasticidade é a capacidade de voltar à forma anterior. Eu cessei a pressão, volta para o formato anterior. Divisibilidade é a capacidade de, quando dividida a matéria, manter a mesma propriedade. Se eu tenho um pedaço de ferro, parto no meio, cada metade continua a ser um pedaço de ferro com as mesmas propriedades. Fórmula molecular indica quais são os elementos químicos e quantos átomos existem em cada molécula. Por exemplo, a fórmula molecular que representa a água. Olha aqui, H2O, que você já conhece, né? Os elementos químicos são os átomos presentes de hidrogênio e de oxigênio. E a quantidade? Esse 2 aqui, que é chamado de índice, indica que são dois átomos de hidrogênio, e como aqui não tem nada, significa que o índice é um átomo de oxigênio. Então, repare, essa fórmula molecular me indicou quais são os elementos, hidrogênio e oxigênio, e a quantidade, 2 de hidrogênio, um de oxigênio. Esse 2 aqui, né, a gente já sabe como é chamado de índice. Bem, os elementos são conhecidos pela primeira letra do nome em latim. Por que em latim? Isso foi feito porque aí não depende da língua daquele local. Em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. O C representa o carbono em qualquer lugar do mundo. O H representa o hidrogênio em qualquer lugar do mundo, ok? As substâncias podem ser simples ou compostas. Olha lá, nós vemos assim: átomos formam moléculas, formam substância. A substância pode ser simples ou composta. Ela é simples quando é formada por um só elemento. H2, dois átomos de hidrogênio. São dois, mas é só de hidrogênio. O2, carbono, hélio. Então, se eu tenho só um tipo de elemento químico, a substância é simples. Mas se eu tenho uma molécula formada por dois ou mais tipos de átomos, aí é uma substância composta. Olha lá, a água, H2O, eu tenho o hidrogênio e tenho oxigênio, dois tipos de átomos, então substância composta. NaCl, aqui é o C maiúsculo aqui, tá? NaCl, cloreto de sódio. Eu tenho sódio e cloro, duas substâncias, então dois elementos, dois átomos, dois tipos de átomos, substância composta. Essa substância também pode ser pura ou pode ser uma mistura. Mistura é quando eu tenho duas ou mais substâncias juntas, né? Essa mistura, e pura é quando só é um tipo só de substância. Por exemplo, eu tenho um tipo de molécula, H2O. Só H2O é uma substância pura. Agora, se eu tenho misturadas moléculas diferentes, aí eu tenho uma substância que é uma mistura.
Essa mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea. Homogênea quando tem um aspecto uniforme, eu vejo uma coisa só. Aí eu chamo de solução, só tem uma fase, é monofásica. Já a mistura heterogênea é quando o aspecto não é uniforme, eu vejo fases diferentes, como o óleo e a água com a areia, eu vejo fases diferentes. Aí, bifásica se tiver duas fases, trifásica se tiver três, etc. As misturas de gases sempre são homogêneas, sempre, não tem exceção. Dois gases misturados, homogênea, tá? Ou solução, é chamada de solução, a gente acabou de ver. Misturas de sólidos, em geral, elas são heterogêneas, mas podem ser homogêneas, como é o caso das ligas metálicas, né? Então, pode ser homogênea, mas geralmente é heterogênea. Olha, eu tenho uma liga formada de ouro, é homogênea, tá? Liga metálica. Mistura de líquido pode ser homogênea ou pode ser heterogênea. Se eu misturo água com álcool, é homogênea, mas se eu coloco água com óleo, é heterogênea. Fenômenos físicos ou químicos. Fenômeno físico é aquele que não muda a substância. Por exemplo, se for cobrado, vai ser isso na voz de vocês. A mudança de estado de uma matéria. O gelo, água estado sólido, derrete e passa a ser água estado líquido. Isso é um fenômeno físico. Era água, continua a ser água, só mudou o estado. Já o fenômeno químico, esse é quando muda a substância. Por exemplo, a madeira reage com o oxigênio do ar e vai pegar fogo, vai alimentar uma chama, beleza? Um fenômeno químico, ele tem uma reação química, né? E pode ser representado por uma equação química que vai ser sempre assim. Eu tenho um reagente reagindo com outro reagente e vai resultar num produto. Aqui, por exemplo, olha, não se preocupe com essa substância, tá? Mas no caso aqui é o etanol. O etanol, álcool etanol, reagindo com. E nem se preocupe com esse G, isso aqui, a L, V, esquece isso, tá? O etanol reagindo com oxigênio vai produzir dióxido de carbono e água. Mas a leitura tem que indicar a quantidade. Olha só, na minha equação química eu vou indicar 1 mol de etanol reage com 3 mol de O2, de gás oxigênio, produzindo 2 mol de CO2, dióxido de carbono, e 3 mol de água. Essa é a leitura. Olha aqui uma bem simplesinha, que vocês já conhecem. 2 mol de gás hidrogênio, H2, então 2 mol de hidrogênio, reagem com 1 mol de oxigênio, O2, produzindo 2 mol de água, de H2O. Tá? Então, essa é a leitura. Tá? O que está aqui do lado esquerdo é reagente, o que está do lado direito é produto. Nessas reações, uma especial que o livro destaca bastante é, no fermento, o bicarbonato que tem no fermento reage com um ácido que também está no fermento. E isso produz gás carbônico. É assim que o fermento funciona, libera bolhas e essas bolhas fazem o bolo crescer e ficar fofinho. Se eu não tiver fermento, mas eu tiver só o bicarbonato, basta eu misturar bicarbonato com limão. Por que limão? Porque limão é ácido, vai funcionar como se fosse um fermento, ok? Os reagentes, né? Isso que está do lado de cá, aqui, reagentes, eles quebram as ligações em suas moléculas. E aí o produto é formado por novas ligações. Então, a ligação que havia no reagente é quebrada e vai se recombinar, as moléculas se recombinam para formar novas ligações. Agora, para quebrar essas ligações e formar esses novos produtos, para formar os produtos, precisa de dois requisitos. Um deles é que tenha uma energia de ativação, que tenha força para fazer quebrar. E outra é que tenha uma orientação favorável, que esteja quando se chocam as moléculas, que esteja na direção certa. Essa é a orientação favorável, tá? Quando esses dois reagentes se chocam e dá origem ao produto, né? Aqui, por exemplo, olha, eu tenho esse se choca com esse, tem que ter contato entre eles, senão não vai reagir. Esse reagente se choca com esse e dá origem a um produto, surge uma substância nova,
a gente diz que foi uma colisão efetiva ou eficaz, ou seja, gerou efeito, gerou uma nova substância, um produto. Mas se da colisão os reagentes não reagem, não surge, né? Não surge o novo produto, então a colisão não foi efetiva, ela foi ineficaz, não efetiva ou ineficaz, beleza? Os fenômenos, já terminando quase, podem ser exotérmicos ou endotérmicos. Exotérmicos é quando o fenômeno libera energia e esquenta o que está à sua volta. Endotérmicos, ele absorve energia e esfria o que está à sua volta. Raciocínio assim: queima a sua mão é exotérmico, esfria a sua mão é endotérmico. Tá? É assim que você deve raciocinar. E a matéria tem também umas propriedades específicas, que aí cada matéria tem a sua densidade. Densidade é a massa sobre o volume. Então, o volume é o denominador. Quanto maior o volume, para ter a mesma massa, menor será a densidade. 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão. 1 quilo de algodão tem um volume muito maior, então a densidade do algodão é menor. Tá? Quanto maior o volume para ter aquela massa, menor será a densidade. Toda vez que uma questão falar para você sobre uma coisa flutua, ou boia, ou afunda, isso é ligado com densidade. Raciocínio sempre assim: a matéria mais densa afunda, a menos densa fica em cima, tá? No livro do exercício de aprendizagem, que acabei não fazendo, é que fala em jogar uma massa de pão ou de pizza na água para saber se a massa está boa. É densidade. Quando a massa afunda, é porque ainda está muito densa, ela vai afundar, está muito pesada, a massa está pesada, não está boa. Quando a massa flutua, é porque essa massa já está pouco densa, ela está mais leve, digamos assim. Então já está boa para fazer o pão ou a pizza. Tá? Então, toda vez que ela afundar e flutuar, tem a ver com densidade. Lembrem, o mais denso vai para o fundo, o menos denso fica na superfície, tá? Lá o ovo é a mesma coisa. O ovo que está bom, por que ele afunda? Porque ele é mais denso do que a água. Agora, quando ele vai estragando, ele começa a formar gases e ele fica menos denso do que a água, aí ele flutua. Então, o ovo que flutua está estragado, ou pelo menos já está estragando. Outra propriedade específica, temperatura de fusão. É a temperatura em que a matéria se funde, ou seja, ela passa do estado sólido para o líquido. A água, a temperatura de fusão é 0 grau. Isso acontece porque o material é aquecido e a energia agita as partículas que começam a se afastar umas das outras. Já a temperatura de ebulição é a temperatura em que o material passa de líquido para gasoso. Aquece ainda mais, a energia que já é alta, ela agita mais as partículas, com que se separem mais ainda, e aí passa de líquido para gasoso. Então, lembrem, temperatura de fusão é quando passa de sólido para líquido. Temperatura de ebulição passa de líquido para gasoso. É isso, tá? Só uma coisinha aqui, reparem só. Se eu tenho aqui, olha lá, isso, uma temperatura de fusão, tenho a temperatura de ebulição, olha só, qualquer temperatura que esteja antes da fusão, o corpo está sólido. Ele ainda não fundiu, né? Ele só vai fundir quando chegar na temperatura de fusão. Se a temperatura de fusão é 50 e o corpo está com 40, ele é sólido. Agora, qualquer temperatura que esteja depois da difusão e antes da de ebulição, tá? O corpo está líquido. A matéria está líquida. Por exemplo, digamos que a temperatura de fusão seja 20, né? E aqui a temperatura de ebulição é 100. Se o corpo estiver com 60, ele está entre o 20 e o 100, então ele é líquido. E se a temperatura estiver mais alta do que a de ebulição, então ele é vapor, ele é gasoso. O estado é gasoso. É isso, tá? Então, é bem simples. Se você conhece a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição,
a temperatura. Você veja onde é que a questão vai dizer assim: olha, um corpo está com tantos graus, mas vai dizer a temperatura de fusão é tanto, a de ebulição é tanto. Então, vamos supor aqui, olha, é, uma última coisinha. Digamos que um corpo ele tem a temperatura de fusão a 80, não é muito alto, 20, e a temperatura de ebulição a 90. Ora, se esse corpo estiver com 10 graus, eu vejo 10 graus fica aqui antes da fusão, então ele é sólido. Se ele está com 40 graus fica entre a fusão e a ebulição, então ele é líquido. Ele está com 120 graus, é maior do que a ebulição, ele é gasoso. Então, você já sabe isso, é só parar e pensar um pouquinho, tá? Temperatura menor do que a de fusão, e a questão vai dizer qual é a de fusão, ele é sólido. Temperatura entre a difusão, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, ele é líquido. E temperatura maior do que a de ebulição, ele é gasoso, beleza? Então, se eu disser assim, repito, esse corpo está a 10 graus, tá? Em 10 graus, ele está, olha aqui, antes da fusão, então ele é sólido. Ah, mas esse corpo agora está a 40 graus. 40 graus, ele está aqui, olha. É maior do que a fusão, mas é menor do que a ebulição. Ele está aqui no meio. 40 graus, ele é líquido. O corpo está a 100 graus. Olha só, 100 graus está aqui, né? É maior do que a fusão, então ele é gasoso. Bem simples isso, paro por aqui. Foi só uma revisão final, tomara que caia alguma coisa disso aqui na prova.